sou Carol Grotto, do blog MTM de Aves Adoradores, e mais uma vez estava olhando pra câmera errada, mas enfim. E eu tô aqui para mais um papo reto com vocês, beleza? Então vamos lá. O papo reto de hoje é sobre um versículo que está em Isaías, capítulo 46, versículo 4, que diz... Na verdade, a gente começa no versículo 3, tá? Que diz assim: Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Hoje eu quero falar de uma coisa que parece ser muito forte quando a gente diz, mas que é real na vida de muita gente e em várias fases, que é quando a gente acha que Deus nos abandonou. É muito forte às vezes quando a gente diz, porque Deus não abandona, mas quando a gente está vivendo ali uma situação em que a gente não consegue ver Deus por algum motivo, a gente acaba achando que Deus nos abandonou. Mas Deus aqui diz que Ele não nos abandonaria, que mesmo quando a gente ficasse velho, Ele seria o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que cuidou de nós desde o início da nossa caminhada. Aquele mesmo Deus que cuidou de nós em todo o tempo seria o Deus que está conosco. Está conosco quando a gente tem 18, que está conosco quando a gente tem 64, que está conosco quando a gente tiver 100. Mas muitas vezes a gente não consegue acreditar. E por que a gente não consegue acreditar? Muitas vezes porque nós tivemos experiências ruins, nós convivemos com pessoas que falavam que iriam até o fim com a gente, mas por algum motivo elas nos deixaram na caminhada, elas não foram até o fim com a gente, por algum motivo, ou porque a pessoa nos traiu, ou porque ela fez algo de errado com a gente, ou simplesmente porque ela teve que viajar e estudar para outro lugar e aí a amizade ficou distante. Ou uma pessoa que te disse que te amava, que te disse um eu te amo, mas que hoje nem olha mais na sua cara. Muitas experiências que a gente tem com os homens e a gente se decepciona e a gente começa a ver Deus de uma forma distorcida. A gente acha que Deus vai ser igual ao homem. A gente muitas vezes acha que Deus vai nos abandonar porque em certa fase da vida o homem nos abandonou. Então nós achamos que se a gente errar, se a gente falhar, Deus vai nos abandonar. Porque Deus tem motivos para nos abandonar. Então a gente às vezes acaba criando tanta coisa de que Deus nos abandonou e Ele não nos abandonou. Muitas vezes é só a gente que não está conseguindo enxergar que Ele está ali. A gente não está conseguindo ver que Ele está com a gente. E aqui Ele diz que não nos abandonaria. Ele diz: desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. E Deus diz que vai estar com a gente em todo momento. Desde quando a gente nasceu até quando a gente ficar velhinho, Ele vai estar com a gente. Ele vai estar nos ajudando, nos carregando em momentos que a gente não conseguir nem mais andar. E quando Deus diz isso, Ele está falando a verdade. Ele não está falando como aquele seu amigo que um dia falou e te abandonou. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando diz uma coisa, Ele não diz com palavras vazias. Palavras vazias são aquelas palavras que a pessoa diz e o vento leva, porque ela não cumpre o que ela diz. Deus só trabalha com palavras cheias. Deus diz e Deus cumpre. Tudo aquilo que Deus diz, Deus cumpre. Deus tem um compromisso com a palavra dele, de cumprir tudo aquilo que Ele disse. Então, se Ele te diz que não te abandonaria, Ele não vai te abandonar. Então, nós devemos crer mais, nós devemos perceber que Deus é esse Deus que tem caráter, que cumpre com a sua palavra. Porque Ele nos ensina a ser pessoas de palavra. Lá no Evangelho de Mateus, quando fala do juramento, Jesus diz que nós não deveríamos jurar, nós deveríamos simplesmente, a nossa palavra ser sim, sim e não, não. Ou seja, nós deveremos cumprir nossas palavras. E um Deus que nos ensina a ser pessoas de palavras, a ser pessoas que cumprem as suas palavras, é um Deus que cumpre a palavra. Então Ele nos dá o exemplo, Ele nos ensina a cumprir nossa palavra, mas Ele também cumpre a palavra dEle.
Então, muitas vezes nós nos vemos em situações que nós achamos que Deus nos abandonou. Mas Jesus está sempre conosco. Ele prometeu isso, que estaria sempre com a gente até o fim dos tempos. E a palavra de Deus diz, em Hebreus, diz o seguinte, acho que é em Hebreus 7, e diz em Hebreus, se não me engano é capítulo 7, eu vou colocar aqui embaixo, que Jesus, ele vive eternamente para salvar todos aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Diz que ele é o nosso sacerdote eterno, ele vive eternamente e ele pode salvar sempre aqueles que se aproximam a Deus por meio dele. Então, esse sempre engloba sempre. O que é sempre? É sempre, em todo tempo, em todo momento. Não tem um momento que Jesus vai chegar e falar assim, opa, já foi demais, você já fez demais, já errou demais. Não tem esse momento, porque Jesus deu a vida por você, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o preço que ele estava pagando só para não ter você longe. Então, se Jesus deu a vida para que não tivesse você longe, Jesus fez todo aquele sacrifício, quer dizer que ele não vai te abandonar agora. Ele não te abandonou nem antes de fazer aquele sacrifício por você, de morrer por você, então ele não vai te abandonar agora também. Não é depois do serviço feito, do sacrifício feito, que ele vai te abandonar. Então, quando Deus fala para você que vai estar com você até o fim, não lembre das pessoas que... Eu sei que falar não lembre às vezes não vai adiantar, mas creia que ele não é igual a essas pessoas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele diz que está com você, não importa se ele está em silêncio, não importa se parece que ele não está, ele está com você sim. E você precisa agora acreditar que ele está com você até o fim, que ele não é como as pessoas que vão te abandonar quando você pisar na bola. Muito pelo contrário. Quando Pedro negou ele, depois eu acredito que ele estava muito querendo restaurar a comunhão com Pedro. E ele restaurou. Então, nisso ele mostra que ele está sempre pronto a nos perdoar. Ele não está ali querendo que a gente erre para poder abandonar a gente. Ele está sempre pronto para nos ajudar. A palavra de Deus diz que ele não deixaria que o justo continuasse prostrado. Ele nos levantaria. Salmos, acho que é capítulo 37, versículo 23. Vou colocar aqui embaixo também. Então é isso, galera. Acredite quando Deus diz que está com você, porque não é qualquer pessoa que está falando. Não é, por mais que o pregador esteja pregando, não é qualquer pessoa que está falando. É Deus que está falando com você. O Deus que não é como os homens, que mentem ou que têm palavras vazias. É o Deus que cumpre com a sua palavra, o Deus que te ama e que fez tudo para que você não estivesse longe dele. Beleza? Esse é o papo reto que eu tinha pra vocês. E é isso aí. Beijo, beijo e até a próxima!